Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Nossa mensagem hoje é de número 144, que tem o título de Em Meio de Lobos, ou seja, em meio aos lobos. E as palavras destacadas por Emmanuel são de Jesus e narradas pelo evangelista Lucas, no capítulo 10, no versículo 3, diz-nos Jesus. Aliás, ele está dizendo isso aos discípulos, não é? Ide, eis que vos mando, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Então, mando-vos como cordeiro em meio aos lobos. Ele estava dando uma tarefa aos discípulos, sabendo que eles iriam enfrentar muitas vezes o pior do ser humano, não é? Então, aqui nós temos as ovelhas e os lobos. O coração que segue o pastor e o coração que não segue o pastor e que ainda visa suas ovelhas. Emmanuel vai comentar dizendo-nos assim, as palavras de Jesus, vamos repetir. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Emmanuel nos diz, naturalmente Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar um plano superior aos lobos vorazes. Respirar num plano superior, ou seja, não estarem entregues às paixões inferiores dos lobos, os corações de lobos. Mas os discípulos já deveriam se esforçar em representar o coração das ovelhas do pastor. Corações fortes, ovelhas, como ele mesmo diz aqui, fortes, robustos, na fé, na determinação, na vontade de servir. E continua Emmanuel dizendo-nos, seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. Então, Jesus não faria jamais uma coisa dessa. Teria que enviar trabalhadores preparados para enfrentar os desafios. O mestre, sem sombra nenhuma de dúvidas, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade, ou seja, de bondade, dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e as fraquezas. Ou seja, não iria fortalecê-los nesse sentido, de, na verdade, enfraquecê-los, não é? Não. Quer que nós, como discípulos, sejamos robustos, fortes na fé. Ora, estamos servindo quem é nosso Senhor, né? Quem é nosso mestre, quem é nosso pastor. E se Deus é por nós, nosso Pai Celestial, quem será contra nós? Disse-nos Jesus. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, olha, que ficarmos na vibração do equilíbrio, buscarmos a harmonia em nós, buscarmos a compreensão, buscarmos o diálogo, buscarmos não nos irar, não nos irritar,
não nos aborrecer, não nos magoar. Isto aí é trabalho mesmo gigante. E não vamos conseguir isto de todo, mas é o esforço que nos marca, não é? Nos marca a nossa disposição de trabalhadores. O conceito do verdadeiro espírita, conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em conter as suas más tendências. Então, o esforço é algo que realmente deve nos caracterizar. De todas essas conquistas, é algo que nós vamos realizando com o tempo de uma forma cada vez mais completa. Para o serviço de tal envergadura, de irmos fazer o bem aonde quer que a vida nos coloque, ok? Dentro da família, dentro do lar, aonde quer que a vida nos coloque, na profissão, na comunidade, em qualquer lugar, aonde quer que a vida nos coloque, que a providência divina nos coloque, façamos o bem, mas isto é um desafio muito grande. Por quê? Porque o mundo ainda está cheio de lobos. Muitas más intenções ainda temos por aí, não é? Então, o servidor precisa, nós, não é? Precisamos estar fortalecidos na fé. E Jesus necessita de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Por quê? Porque enfrentaremos verdadeiras batalhas espirituais. Jesus enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, não. Olha, mando-vos como carneiros no meio de lobos para que sejais abatidos, acabados, dizimados. Não, não. Porque não somos cordeiros fracos, somos cordeiros fortes na fé. E os lobos não podem fazer o que Deus não permitir que eles façam. Simples assim. Se alguma coisa nos advier no sentido de que o mal atinja-nos, Deus permitiu, alguma coisa temos que aprender ali. Estamos tomando todos os cuidados para que isto não aconteça. Mas se ainda assim, com todos os cuidados, acontecer, ai, Deus não está olhando por mim? Está. Mas se eu tomei todos os cuidados e mesmo assim aconteceu, eu vou fazer o quê? Vou dar para trás e não faço mais o bem porque isto não compensa? Alguma coisa eu tenho que aprender disto. Porque senão Deus não permitiria que eu passasse por isto. Não é? Enviava os discípulos ao centro do conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim a terra de serviço, a terra para ser arada, onde pudessem os tarefeiros do Senhor semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos. E é interessante, não é? Porque esses lobos estão famintos de se satisfazerem nos seus desejos inferiores. Mas vamos dar, cada um dá o que tem. E nós vamos dar o que Jesus nos ensinou. E muitas vezes, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Nós temos que, quando um homem de bem dá sua vida por um criminoso, que isto pode mudar toda a vida daquele espírito, que sabe que aquilo
Não faz sentido? Que um homem de bem deu a vida por mim, eu sou um criminoso? Nós vamos fazer o que o nosso coração mandar e esperamos em Deus que o nosso coração mande fazer o melhor. Muitas vezes o melhor é o sacrifício, é a renúncia, não é? Isto, mas eu não consigo, então vou para outro lugar. Não, olha só. Isto é o que nós sabemos que devemos nos esforçar para ir neste sentido, mas não vamos criar ilusões de que vamos fazer isso em sua plenitude. Nós estamos construindo o homem de bem em nós. Nós estamos construindo o verdadeiro cristão em nós, mas estamos em construção. Portanto, não adianta botarmos uma faca nas nossas costas para nos obrigarmos, basta que estejamos vigilantes, como Jesus falou, basta que nos somemos, nos aliemos à prece para estarmos mais atentos e aurindo melhor as sugestões dos bons espíritos. Entretanto, através da exemplificação no bem incessante, já vimos isso. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude de suplicante. Senhor, e tal, me ajuda. Então, acreditam-se colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude de súplica. Esquecem-se de que Jesus afirmou objetivamente, firmemente: Ide, eis que vos mando. Ide, imperativo. Eis que vos mando, que vos envio. Então, ele sabe firmemente o que deseja para nós, para o nosso bem, e assim também para o bem de todos. Quando fazemos o bem para nós, e o bem flui e atinge a todos os que estão à nossa volta. Em tal determinação, que Jesus diz, ide, eis que vos mando, não é? Em tal determinação de Jesus, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. Como é que eu vou saber? Estejamos atentos e vamos ver, vamos perceber. Isso é para mim. Isso é para mim. É preciso realmente ir aos lobos. Ir aos lobos. É preciso. Seria perigoso esperá-los. Olha, brilhante isso, não é? É preciso ir, porque seria perigoso esperar os lobos chegarem até nós. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, esquecendo que o Senhor e seus corajosos sucessores, neles, na cruz e no martírio, encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Mas espera aí. Cruz e martírio? Sim, não é uma cruz de madeira. Não é o martírio do chicote, mas é um trabalho onde muitas vezes não seremos compreendidos, podemos ser combatidos, e ali está a nossa prova de fé, né? De fé. Se os madeiros, que são as cruzes de madeira, não é? Se os madeiros e os leões retornassem, é o que estávamos falando, hoje não temos mais isto, não é?
Deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia, nunca sem fazer nada. Devemos estar sempre nos esforçando em agir no bem, não é? E nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. Todos nós, ao reencarnarmos, o alto vai nos dar o quê? Uma cruz exatamente do tamanho do nosso ombro. O apelo do Cristo ressoa ainda agora, ecoa. É imprescindível, indispensável, caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Posição de cordeiros embaixadores, não na condição de fera para fera, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. É lindo, mas exige, não é? Estamos em construção, estejamos atentos, lembremos da prece, em meio aos lobos, e não vamos esperar que eles venham até nós. Sigamos no bem, não vamos lá procurar lobos e ir até eles. Não, basta que façamos o bem. Naturalmente vamos encontrá-los. Ok? Se ficarmos na inércia, eles vão vir até nós, de uma forma ou de outra. Não tem jeito, é um mundo de provas e expiações. O que podemos esperar? Não é? Vamos orar? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Ajuda-nos, Jesus, nos desafios que vivemos nesta nossa encarnação. Ajuda-nos no aprendizado que viemos aqui realizar, Senhor. Tantos desafios. Fortalece-nos, Senhor Jesus, para que possamos testemunhar o que aqui viemos testemunhar. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam junto aos nossos esforços, a nossa vigilância, a nossa lembrança da prece. Abençoa, Jesus, o nosso anjo guardião. Abençoa também, Senhor, nossa família, nossas famílias, nossos afetos, nos dois planos da vida. Mas abençoa igualmente, Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, Senhor, estejam em sofrimento, onde quer que se encontrem. Que continuemos, Senhor Jesus, recebendo tuas bênçãos, hoje e sempre, Mestre, graças a Deus. É isso, amigos queridos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.